Capítulo 23. Lorna e Brian encaravam Kelvin com um ar ameaçador. Ele sabia por que estavam ali e temeu pelo que estava por vir. Pensou em argumentar com eles, porém não teve tempo. Lorna se adiantou e, enfiando as garras imundas no braço dele, reclamou, furiosa: "Você falhou em nos dar a serva." "Tínhamos um trato", acrescentou Brian, erguendo o punho cerrado diante de seus olhos, "que você descumpriu." "Fiz o que pude." Kelvin tentou justificar-se, mas parece que Alanna pressente as coisas. "Não quero saber. Para nós, basta. Não conte mais conosco. Há outros druidas nos chamando para pequenos serviços. Melhor servir a eles do que a sua magia grandiosa, que pouco lucro nos rendeu." "O que vocês querem dizer com isso?" "Você é surdo ou estúpido?" tornou Lorna. "O que Brian quis dizer é que estamos indo embora. Hoje mesmo vamos retirar os artefatos que impregnamos no espírito do Romano, e ele vai ficar por conta própria." "Vocês não podem fazer isso, justo agora que estamos chegando aonde queríamos." "Você está chegando", contrapôs Brian. "Graças a nós você conseguiu o que desejava, mas nós não." "Esperem, ainda podemos tentar acabar com a vida da serva. Ela está sob meus cuidados." "Faça isso agora", ordenou Brian, olhar terrível e ameaçador. "Derrame o sangue dela neste momento e talvez reconsideremos nossa decisão." "Agora? Não sei se é conveniente. Alanna fez como vocês. Ameaçou abandonar nosso plano, caso eu não salvasse Marva." "Ela não vai fazer isso", afirmou Lorna convicta. "Foi só uma maneira de obrigar você a salvar a vida da moça." "Pode ser, mas pode ser também que ela desconfie." "Desconfiar de quê? Se a infeliz já está morrendo", interrompeu Brian. "Faça uma sangria. Diga que a ferida reabriu. Alanna não é curandeira, não poderá contestá-lo." "Sim, o momento é esse", incentivou Lorna. "Mate-a agora ou nos esqueça para sempre. E ao contrário de Alanna, nós estamos falando sério." Kelvin abriu os olhos, ainda com as palavras de Lorna ecoando em sua mente. Lembrava-se de cada palavra dita do lado invisível. Mal acomodado em uma esteira de folhas, ergueu o corpo e olhou para Marva, que continuava adormecida, na mesma posição. Não havia facas nem adagas por ali, já que deixara a sua na caverna. A ferida, contudo, mal iniciara a cicatrização, coberta apenas pelo emplastro que ele preparara, de forma que seria fácil reabri-la, para que o sangue jorrasse livremente por ela. Faria aquilo com as próprias mãos. Assim decidido, levantou-se vagarosamente, para não chamar a atenção dos guardas que Alanna colocara de guarda à porta, do lado de fora. Ele apurou os ouvidos, mas não ouviu nada. Ou os dois estavam dormindo ou absortos nos próprios pensamentos. Esgueirando-se como uma cobra, sem emitir qualquer ruído, chegou mais perto. Marva dormia um sono inquieto, a respiração estertorante, o semblante retorcido em agonia. Por uma fração de segundos, Kelvin chegou a sentir piedade da pobre moça,
cujo único defeito era a ambição estúpida dos ignorantes. Contudo, não tinha outro jeito. Ou a matava ou veria ruir todo o seu plano. Engendrado com tanto cuidado de libertar seu povo do exército romano. Na semi-escuridão produzida pela única tocha do ambiente, Kelvin debruçou-se sobre o corpo de Marva, afastando sua roupa, em busca do ferimento. Encontrou-o com facilidade. Estava úmido, o sangue misturado às ervas. Tinha certeza de que se continuasse com o tratamento, Marva se recuperaria em 3 ou 4 dias. Era uma pena, mas precisava ser feito. Ele retirou o que pôde do excesso de emplastro e esticou a mão para enfiá-la na ferida exposta, ainda purulenta e ensanguentada. Chegou a tocá-la com a ponta dos dedos e já ia afundá-los na carne da moça, quando percebeu um par de olhos azuis acompanhando seus movimentos do outro lado, e um pouco abaixo do nível da cama. Assustado, Kelvin soltou um grito abafado e deu um passo para trás. As pontas dos dedos manchadas do sangue que não tivera tempo de fazer brotar novamente. — O que está fazendo? Indagou o soldado, levantando-se do chão, onde havia se acomodado, do lado oposto da cama de Marva. — O que estou fazendo? Repetiu o druida, assombrado. — Eu é que pergunto o que você está fazendo aqui. Quase me matou de susto. — Estou cumprindo as ordens da princesa, esclareceu o homem, como se estivesse se desculpando. Ela me mandou ficar de guarda. — Ficar de guarda à porta da cabana, não ao lado da cama, deitado no escuro, feito uma aranha peçonhenta. — Peço que me perdoe, mas Marva é minha filha. — Sua filha? Kelvin surpreendeu-se, ao mesmo tempo que abrandava o tom de voz e tentava disfarçar. — Compreendo. Mas preciso que você saia daqui. Tenho que examinar a doente. Sem desconfiar de nada, o soldado se levantou desajeitadamente, alisou os cabelos da filha, deu-lhe um beijo amoroso na face e pediu, baixinho: — Por favor, cure-a. Depois se afastou, deixando Kelvin apavorado, fingindo que conferia o curativo de Marva. — Maldição! Praguejou o druida em tom inaudível. Pelo canto do olho, Kelvin acompanhou a movimentação do soldado, que se havia postado em um ponto atrás dele. Podia mandar que ele saísse da cabana. Contudo, se a moça morresse naquele momento, muitas suspeitas poderiam surgir. Com esse temor, Kelvin não viu outro jeito, a não ser substituir o emplastro e desistir de seu intento. Foi o que fez. Marva gemeu, atraindo o pai para mais perto. Kelvin disfarçou, afagou sua cabeça e concluiu o curativo, ajeitando as cobertas sobre seu corpo. Depois virou-se para o soldado, que abaixou os olhos, provavelmente constrangido por ter revelado que poderia ser considerado uma fraqueza. — Ela está bem, afirmou o druida. Pode voltar a dormir. O soldado tornou a se acomodar ao lado da cama, enquanto Kelvin se deitava na esteira novamente. Não conseguiria dormir, mas precisava disfarçar a impaciência e o temor. Através da grande sensibilidade que possuía, viu o plano invisível ao redor.
Os espíritos circundavam a cama de Marva, à espera de uma gota de sangue que lhes satisfizesse a insaciável sede de vida. Mas nada aconteceu. O sangue ainda fluía nas veias de Marva, inacessível à usurpação violenta de quem já não possuía mais o corpo de carne. Os espíritos sabiam disso e reconheciam a derrota. Acabou, informou Lorna a Kelvin, deitando sobre ele o olhar furioso. A única resposta possível foi o silêncio. Sem mais dizer, os dois se retiraram. Kelvin sabia bem para onde se dirigiriam e seguiu atrás deles, sentindo a pele arrepiar-se ao contato do vento gélido da manhã recém-nascida. Quando alcançou o local onde Alana se encontrava, os espíritos ainda não haviam dado início ao serviço. Ele apeou do cavalo a uma distância segura e chegou sorrateiramente, escondendo-se atrás dos arbustos para observar. Ela e Marcos lutavam como se em batalha estivessem, e os espíritos preferiram esperar um momento mais calmo. Alheios à movimentação invisível, o general e a princesa prosseguiam com o exercício de armas. Fazia já algum tempo que haviam trocado as espadas de madeira por lâminas de aço, e Alana demonstrava total domínio sobre a espada. Era uma guerreira nata. Uma sensação estranha, contudo, deixava Alana inquieta. Havia algo no atentado a Marva que ela não compreendia. Embora intuísse uma trama macabra urdindo-se por detrás dos acontecimentos. Todavia, mesmo apreensiva e desconfiada, não permitiu que suas preocupações interferissem em seu treino matinal, já que agora usavam a espada de verdade e não queria desapontar Marcos nem permitir que ele zombasse de sua imperícia. Não, estava disposta a se tornar a melhor guerreira de Brigância, quem sabe até de toda a Britânia. Impressionante, comentou Marcos, quando pararam para descansar. Você é uma guerreira nata. Maneja o aço melhor do que as espadas de madeira que lhe dei antes. Sinto como se a espada fosse uma extensão do meu braço. Naquele instante, os espíritos se movimentaram, dando início à retirada dos apetrechos invisíveis, inclusive da forma energética. Tudo aconteceu muito rápido. Em 1 minuto, toda uma parafernália invisível envolvia o corpo energético do general. No minuto seguinte, não havia mais nada. Brian e Lorna sabiam que Kelvin os havia acompanhado e olharam para ele com um ar de triunfo. Fazendo uma careta de desafio, ela puxou o espírito do homem pela mão e ambos desapareceram. Para surpresa do druida, nada se modificou. Alana e Marcos continuavam ligados um ao outro, embora a energia que os envolvesse não fosse de sexo, mas de afeto. Se era amor de verdade, ele não sabia, mas com certeza era algo que ia além do desejo. Bem, talvez nem tudo estivesse perdido. Uma mulher guerreira, prosseguiu Marcos, sem se dar conta do que havia acontecido, embora sentisse um súbito e inexplicável alívio, como se de repente houvesse se tornado mais leve. Agora posso dizer que já vi de tudo. Há mulheres guerreiras na Britânia.
Nosso povo não é como o seu, que coloca a mulher em posição de inferioridade à do homem. Antes que ele protestasse, ela riu e enlaçou-lhe o pescoço, permitindo que ele a beijasse com ardor. Entregava-se a ele por vontade própria, porque gostava dele e sentia enorme prazer em sua companhia, tendo algum tipo de relação ou não. Ele, por sua vez, sentiu o mesmo, pois desfrutava não apenas do corpo dela, como também das conversas e dos momentos de intimidade silenciosa, quando permaneciam apenas abraçados, rindo das nuvens que corriam no céu, ou se aquecendo ao sol frio das manhãs. Sinto que algo a perturba, Alana, observou ele. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tentaram matar Marva ontem à noite. Como é que é? Surpreendeu-se ele, dando um salto repentino. Por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Marva é um inútil, nem gosto dela, mas não desejo que seja assassinada. Já basta eu ter matado Shayla. Foi algum assaltante? Ela deu de ombros. Um amante ciumento, talvez? Não sei. Surpreendi o bandido na cabana dela, mas ele fugiu. Como assim? Você o surpreendeu? Ele estava horrorizado e fez com que ela lhe contasse tudo. Ao final, sua surpresa era tanta ou maior do que a dela. Muito estranho, falou desconfiado. Quer que eu mande investigar? Acho que não vai adiantar. Não houve testemunhas além de mim. E ele não deixou nenhum vestígio. Mas mandei redobrar a segurança ao redor do palácio. Ele soltou uma gargalhada sonora, fazendo com que ela se assustasse. Está rindo de quê? Você não sabe o que é um palácio de verdade, divertiu-se. Comparadas às romanas, suas residências não passam de choupanas toscas e rústicas. E seu palácio? Bem, é só uma choupana de 2 andares, melhorada para se aproximar um pouco mais da civilização. Não sei por que está zombando de mim, irritou-se. Foram vocês que ensinaram nossos construtores a erguer aquela edificação e nos disseram que se chamava palácio. Está certo, perdoe-me, não precisa ficar aborrecida. Como Alana estava emburrada, ele se atirou sobre ela, fazendo cócegas em sua barriga. Ela se descontraiu e caiu na risada, abraçando-se a ele, totalmente envolvida pela aura do amor. De repente, um ruído chamou a atenção do general, que se pôs de pé muito antes de Alana, espada em punho, gritou: Quem está aí? Apareça ou vou encontrá-lo e abrir sua garganta. Na mesma hora, Kelvin surgiu do meio dos arbustos. Cabeça baixa, procurou não encarar nem Alana nem o general. Kelvin, surpreendeu-se Alana. Deu para me espionar agora, é? Perdão, princesa, ele foi logo dizendo. Vim procurá-la porque Marva acordou e pediu para falar-lhe. Isso não pode esperar? Tornou Marcos contrariado. A princesa é quem sabe. Não, deixe, retrucou Alana. Quero ver como ela está. Acompanha-me, Marcos. Sim, claro. Vamos lá. Pegaram seus cavalos e partiram às pressas, deixando Kelvin sozinho e pensativo. Ele havia mentido.
já que Marva não tinha despertado. Aquela fora a desculpa que arranjara para justificar sua presença ali, pois fora descoberto. Observando os dois, Kelvin felicitou a si mesmo. Pelo visto, a retirada do par de espíritos não faria a menor diferença para a consecução de seus objetivos. A aura do general se tornava mais clara e límpida, não tinha como negar, e a nuvem espessa que o envolvia se dissipava aos poucos. Ainda se observavam pontos negros e vermelho escuros manchando seu corpo energético, mas nada que não fosse dele. Energias externas se dissipavam aos poucos, permanecendo apenas o que já era próprio de sua natureza. O retraimento dos espíritos e de seus mecanismos de obsessão não provocaram qualquer alteração no desejo e nos sentimentos do general. Pelo visto, sua paixão por Alana se convertera em algo pessoal e independente das investidas espirituais. Ele gostava mesmo dela, sentia afeto por ela, importava-se com ela, queria-lhe bem e a desejava não com lascívia, mas com amor. É claro que fora a interferência espiritual que dera início a todo aquele processo. Contudo, o sentimento se desenvolvera por si próprio. Se era assim, não havia mais motivos para inquietação. Desde que Marcos continuasse a ensinar a Lana, tudo prosseguiria conforme o planejado, e Kelvin não teria mais que se preocupar com a cobrança de espíritos raivosos e incompetentes. Concluiu que o resultado final tinha sido ainda melhor do que o esperado. De uma maneira ou de outra, havia conseguido o que queria, e de uma forma muito mais eficaz do que a que imaginara a princípio. Não tinha o que temer, apenas comemorar.